A paz do Senhor a todos, hoje dia 27 de dezembro de 2023. E eu quero deixar mais uma live aqui para que vocês possam fazer uma reflexão profunda mesmo. Porque a gente vê, né, principalmente agora que se aproxima o final de 2023 para 2024, e não é diferente nos demais anos, né, que a gente vê as pessoas sempre, às vezes, se lamentando, na maioria das vezes se lamentando. 2023 foi horrível, 2022 foi horrível, 2021, mas elas não percebem que entra ano e sai ano e elas não fazem nada para que isso melhore, né? E hoje eu quero fazer esse chamado aqui para vocês, porque ao refletir sobre isso, ao observar as pessoas reclamando muito do ano e dizendo, nossa, esse ano de 2023 foi cruel, assim como reclamaram já dos anos que antecederam, e elas, né, pensam assim, e até mesmo falam, tomara que 2024 seja diferente. Só que, na verdade, o ano somos nós que fizemos. As pessoas se esquecem que somos nós que fizemos. E eu estava sentada, né, na minha sala, na secretaria do curso, e como eu digo para vocês, eu não tenho hora, eu não tenho lugar para pensar e refletir sobre as coisas de Deus, sobre a palavra de Deus. E eu estava refletindo, na verdade, sobre algo que aconteceu comigo, porque todos já sabem que, né, no ano de 2017 eu voltei para a comunhão da igreja, apesar de ter, né, vou repetir mais uma vez para aqueles que não sabem, eu nasci praticamente num lar cristão, me batizei aos 14 anos, mas saí da comunhão da igreja aos 16. E só retornei agora em 2017. Então, desde que eu voltei para a comunhão da igreja em 2017, já vão fechar 7 anos. Então, já são 7 anos que muitas coisas eu tenho feito, outras coisas eu tenho ainda negligenciado, mas eu também tenho perseverado em oração para algumas questões, para alguns problemas, e às vezes, né, como eu sempre digo, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, porque em Eclesiastes capítulo 3 nos fala que há um tempo, há um propósito determinado, né, para todas as coisas, e que há tempo de plantar e tempo de colher. E quando eu estava pensando, né, sentada, mais precisamente na secretaria do curso, e eu pensei assim, nossa, esse 2024, eu tenho certeza que será um ano da colheita, porque apesar de ainda ter muitas falhas, apesar de ainda ter negligenciado, né, ainda ter me sentido em certos aspectos uma serva inútil em relação à obra do Senhor, mas eu sei que durante esses 7 anos, né, que vão se fechar em 2024, no caso 2024 será, né, o 7º ano que eu voltei para a comunhão da igreja, e eu pensando assim, meu Deus, tem coisas que eu comecei a orar lá em 2017 e que agora eu estou vendo o resultado. Muitas vezes as nossas orações, né, as orações de algumas pessoas, como não são atendidas naquele momento, naquela ocasião, as pessoas já, né, perdem a fé, as pessoas já retrocedem, mas a palavra nos manda perseverarmos na oração. E tudo aquilo que a gente fizer, é isso que eu quero deixar claro hoje aqui para vocês, que não é também só a questão da oração. A palavra nos manda orar sem cessar, né? Não precisa ser, né, propriamente dito de joelhos, mas está em todo tempo com o Espírito em oração, orando em pensamento, clamando, intercedendo pelas pessoas.
E às vezes as pessoas desistem quando não veem que aquilo não, né, elas não alcançam aquela graça, aquela vitória, aquele pedido, seja para elas ou para alguém em especial, elas já desistem. E aí depois querem que o próximo ano seja diferente, que o próximo ano seja melhor. Mas aonde que elas têm falhado? No que elas têm falhado? Para que, né, as coisas não aconteçam tal qual elas estão pedindo. Porque apesar de que, eu repito, né, tem coisas que eu comecei a orar, vamos dizer assim, que em 2017, agora eu estou começando a ver os resultados. Mas para mim, sabe, é tudo no tempo de Deus. É o tempo de Deus, tanto para minha vida, né, para mim ser perseverante naquilo que eu quero, mas também nas outras vidas a qual, né, eu estou direcionando as minhas orações, as minhas petições, as minhas intercessões. E hoje eu ouvi também, né, no grupo Vencedores na Oração, até mando um abraço para todas as irmãs, os irmãos ali do grupo Vencedores da Oração, que é um grupo, né, de oração da irmã Solane, a qual eu tenho um grande apreço, uma grande admiração, porque é uma grande mulher de Deus. E através desse grupo, né, muitas coisas, muitas graças, muitas libertações temos alcançado. Eu tenho visto tantas coisas acontecendo, através por meio das orações daqueles servos, daqueles intercessores, que muitas vezes dia e noite estão ali clamando, orando e colocando suas petições uns pelos outros. E hoje eu ouvi, né, a irmã Solane colocando que 2024 vai ser o ano da colheita, né, de todos aqueles que estão semeando, de todos aqueles que estão pedindo cura, milagres, libertações. E às vezes tem pessoas que, assim como eu, já há quase 7 anos pede por algo, alguma coisa. Mas se a pessoa não cansou, não desanimou, sempre tem a hora da colheita. Então, quando eu estava pensando sobre isso, né, sobre que agora, né, eu estava vendo resultados de orações que eu já estava fazendo há quase 7 anos. E isso alegrou meu coração e eu pensei, meu Deus, 2024 vai ser o ano da colheita. Vai ser o ano da colheita. Porque há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de semear e há um tempo de colher o que se plantou. E o que vocês têm semeado? O que vocês têm feito para que o ano de 2023, para que o ano de 2024 e que se nosso Senhor Jesus não voltar assim, né, nos próximos anos, o que vocês têm feito para que, né, no próximo ano vocês colham tudo aquilo que plantaram nos anos anteriores? O que vocês têm feito afinal? Ou vocês têm desistido na metade do caminho? E olha que interessante, gente, que eu separei uns versos aqui que eu quero ler para vocês, que falou fortemente comigo e que ainda fala nesse momento, e tem coisas que começaram a se encaixar mais ainda. Então, né, quando eu estava pensando sobre isso, eu digo, Senhor, eu cheguei a fazer os cálculos, tá? Do tempo que eu estava orando, eu digo praticamente, né, a gente ora mais acirradamente em certos tempos, e de 2017 para cá foi que eu tenho orado mais em relação a umas questões, e hoje, né, eu estou colhendo os frutos, e eu digo, Senhor, mais coisas ainda vão vir em 2024. E eu fiz as contas, como eu disse para vocês, do ano de 2017 para cá. Agora, 2024 vai fechar 7 anos que eu estou na comunhão da igreja. Faz 7 anos que eu estou semeando. Faz 7 anos, né? Vai fechar 7 anos. E quando eu estava pensando sobre isso, veio em minha mente uma passagem das Escrituras que eu fui abrir novamente. Eu sempre, às vezes, ao meu alcance não tem a Bíblia Sagrada, porque geralmente eu deixo aqui na minha sala ou dentro das minhas bolsas, mas eu pego o celular e vou procurar onde está. E essa passagem, olha só, eu quero que vocês prestem atenção, porque ela se encontra no livro de Levítico, capítulo 25. Ela está mais precisamente do verso 1 ao 7, que diz assim, que o Senhor Deus falou a Moisés e disse o seguinte para ele: fala aos israelitas e comunica-lhes,
Quando entrardes na terra que eu vos dou, a terra guardará um sábado para Yahvé. Durante 6 anos semearás o teu campo. Vou repetir. Durante 6 anos semearás o teu campo. Durante 6 anos podará a tua vinha e recolherás os produtos dela. Mas no 7º ano a terra terá seu repouso sabático para Yahvé. Não semearás o teu campo e não podarás a tua vinha. Não ceifarás as tuas espigas, que serão reunidas em feixes, e não vendimarás as tuas uvas das vinhas, que não serão podadas. Será para a terra um ano de completo descanso. O próprio sábado da terra vos nutrirá. A ti, a teu servo, a tua serva, ao teu empregado, ao teu hóspede, enfim, a todos aqueles que vivem em tua propriedade, também ao teu gado e aos animais da tua terra. Todos os seus produtos servirão de alimento. Quer dizer, vocês todos já sabem que quando, Deus, através do seu servo Moisés, retirou o povo do Egito, chamou esse povo para fora, e esse livro de Levítico, ele também significa e chamou, quer dizer, chamou. Deus chamou o povo para fora, retirou dali, chamou eles, e a eles deu leis, especificou como é que eles deveriam proceder, não só por onde eles passassem, mas também aonde eles iam adentrar na terra prometida. E uma dessas especificações, dessas leis, Deus falou, para Moisés dizer para eles que, quando eles entrassem naquela terra prometida, quando eles entrassem nela, eles iriam trabalhar durante 6 anos. Durante 6 anos eles iam semear, eles iam colher do fruto, armazenar, eles iam usar tudo aquilo para sua sobrevivência, para fazerem trocas, vendas, seja dos cereais, seja das frutas, das videiras, seja o que eles fizessem, até mesmo com a própria uva, que eles poderiam vender, trocar elas, a fruta mesmo, ou fazer o vinho, enfim. Tudo que eles fizessem durante 6 anos, plantassem, semeassem, colhessem, eles poderiam usar para fazer trocas, ou vender, guardar, armazenar, utilizar para eles mesmos, eles poderiam fazer tudo o que quisessem. Porém, no 7º ano, eles não poderiam fazer nada disso. Eles teriam que deixar a terra descansar. Eles tinham que deixar, até mesmo se as videiras eles não podiam podar, eles não podiam fazer nada, nem colher, nem armazenar, nem nada, apenas usar o que dessem ali naqueles cereais, naquelas frutas, naquelas videiras. A única coisa que eles poderiam fazer é comer, usar para seu alimento, e não ia faltar, tanto não ia faltar que diz aqui, o próprio sábado da terra vos nutrirá. A ti, a teu servo, a tua serva, ao teu empregado, aos teus hóspedes, enfim, a todos aqueles que vivem em tua propriedade. Então, eles iam passar 6 anos trabalhando, 6 anos fazendo as coisas, mas durante o 7º eles iam descansar, deixar a terra descansar. E quando eu li essa passagem, eu confesso para vocês que eu pensei, mas o que tem a ver, O que mais ou menos tem a ver uma coisa com a outra? Porque até então, a gente sempre ouve as pessoas dizendo, mas para o povo era propriamente dito a promessa de terras, mas para nós, a nossa Canaã é celestial, é a nova Jerusalém que nos aguarda, é lá nos céus. Mas as pessoas se esquecem também que o nosso papai usou isso. Até mesmo tem uma passagem que diz que Moisés e tudo aquilo que aconteceu era algo para nos orientar, para nos dizer das coisas que viriam.
de que Jesus também seria o nosso Moisés, né? Que iria nos guiar aqui nessa terra, não só aqui nessa terra, mas nos guiar de como fazer as coisas aqui na terra e alcançar a nossa Canaã celestial. Só que, né, as pessoas se esquecem disso. As pessoas ignoram totalmente as escrituras sagradas. As pessoas, elas não querem estudar a Bíblia. Inclusive agora, né, eu tô organizando com as irmãs também do grupo Compreendes Tu o que Lê, que desde o ano de 2023, desse ano, começo desse ano, nós temos esse grupo para estudarmos juntos as escrituras sagradas. E olha só, nesse primeiro grupo de 2023, gente, nós tínhamos só 11 pessoas comigo, 11 comigo, né? E 2 na metade do caminho desistiram. Mas ficamos até agora, o final, com 9 pessoas, ok? 8 irmãs, 9 comigo, que lemos as escrituras sagradas juntas. E eu posso dizer para vocês que graças a Deus por isso, que até mesmo eu tive, né, fui contagiada, vamos dizer assim, motivada por outra irmã que estava no grupo da irmã Solane, que também fez isso lá no grupo da irmã, dizendo todos os dias, né, para lermos a Bíblia, e dava os capítulos que nós íamos ler diariamente. E algo tocou no meu coração de também fazer isso, só que fazer outro grupo e chamar mais irmãs. Mas nesse ano de 2023, apenas, né, acabamos com 9 comigo. Mas graças a Deus foram 8 irmãs que juntamente comigo aprendemos muito da palavra de Deus. E eu tenho certeza que o ano de 2024 para cada uma delas será realmente diferente. E agora eu estou propondo novamente no ano de 2024 continuarmos estudando as escrituras sagradas. Mas olha só, gente, são poucas pessoas que querem. São poucas. Agora nós estamos num grupo de 26. Eu estou aguardando agora até o dia 31, que aí no dia 31 eu vou dizer de como será feita a nossa leitura diária, que agora será lida em ordem cronológica. Só que as pessoas, elas dizem amém, glória a Deus, mas elas não procuram estudar. Inclusive tem pessoas dentro das igrejas que estão ali há anos e que nunca sequer leram a Bíblia capa a capa. Elas dizem que leem aleatoriamente, que, né, outras dizem que acreditam que já leram sim toda a Bíblia, mas com versículos, né, aleatórios. Gente, ok. É bom fazer isso? Legal, é bom. Só que, porém, nós temos que estudar capa a capa, temos que estudar todas as traduções que estão disponíveis, temos que estudar em ordem cronológica. Enquanto nosso Senhor Jesus não voltar, nós temos que estudar isso aqui, porque é isso aqui que vai nos fazer vencedor, é isso aqui que fará o nosso ano melhor, é o que diz aqui nessa escritura que fará o nosso 2023, 2024 e assim, se o nosso Senhor Jesus não voltar, os demais anos, é isso que fará os nossos anos melhorarem. Disso aqui depende a nossa vida. Mas as pessoas não querem saber, né? Só querem, nossa, eu quero que 2024 seja diferente. Que 2023 foi horrível. Mas afinal de contas, o que vocês semearam para que possam colher no outro ano? O quê? Será que vocês estão fazendo realmente as coisas certas? Será que realmente vocês estão praticando a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus na totalidade? Ou só estão desejando as coisas boas da parte do Senhor, mas vocês não estão oferecendo nada de bom para Ele? Porque não esqueçam, gente, que realmente, né, Deus, Ele não se deixa escarnecer. E tudo aquilo que o homem semear, ele também vai colher. E às vezes as pessoas acham que o semear é só matar alguém, é só roubar, né, na mão armada, de repente. Eles pensam que é só isso. Eles não param para pensar se eles realmente estão sendo fiéis até naquele pouco que aparentemente é pouco aos seus olhos, mas que aos olhos de Deus fazem uma grande diferença em nossas vidas. Então, gente, olha só.
quando eu estava meditando e pensando, nossa, né, que bom que eu não desisti de orar por essa questão, que hoje eu estou tendo a vitória, hoje eu estou colhendo os frutos, que muitas vezes a gente vai chorando, semeando, porque são coisas muitas vezes que doem em nossos corações. E também quando eu estava pensando sobre isso, Deus me direcionou ao Salmos 126, que era um tempo, né, que o povo quando desobedecia, porque não basta apenas dizer que crê, eu quero sair ali junto com o povo, com Moisés, né? Eu quero sair com esse homem que está figurando algo que vai vir depois, que é Jesus Cristo, eu quero ir, mas não obedecer. Não vai adiantar, até mesmo porque, né, no dia da ira consta que Deus falou para aquele povo que não entraria no descanso, que eles não entrariam no descanso, por causa da desobediência deles, que por mais que tivessem saído, né, daquela terra, foram chamados e saíram daquela terra, mas eles não demonstraram realmente que criam, porque crer não é só falar da boca para fora, mas é fazer a vontade de Deus, porque quem crê realmente, ele obedece. Só que, porém, muitos estão como aquele povo, diz que crê da boca para fora, mas as suas atitudes são de rebeldia, são de desobediência, e depois querem ainda entrar no descanso do Senhor. Olha só, e o descanso do Senhor, a gente não pode só pensar assim, mas o descanso do Senhor é lá na eternidade, entrar lá no descanso. Não, o descanso pode ser para nós aqui também na terra, porque há um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo de plantar e o tempo de colher. E Deus falou comigo através dessa palavra, que existe um tempo para tudo. E assim como Ele determinou para aquele povo, até mesmo do descanso da terra, era preciso nós também saber que essa terra, esse campo que muitas vezes a gente não quer plantar, mas depois quer colher coisas boas, esse campo é a humanidade, é o mundo, é as pessoas que precisam da gente. Mas a gente passa o ano inteiro, né, semeando briga, semeando discórdia, semeando mentira, semeando intriga, semeando fofoca, semeando calúnia, semeando tudo que é tipo de coisa ruim, só fazendo bem para determinadas pessoas. Mas a palavra diz, né, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. E quem de nós tem feito isso? Quem de nós realmente tem plantado essas coisas boas? Porque plantar vai além daquilo que vocês possam imaginar, que é simplesmente eu pegar uma sementinha de bergamoteira e ir ali nos fundos do meu pátio e plantar e esperar que nasça aquela bergamoteira. Não é só assim. É a nossa vida também. Assim como aquele povo, quando foi dada essa ordem, durante 7 anos, durante 6 anos vocês plantem. Podem plantar trigo, podem plantar aveia, podem plantar videiras, podem colher o trigo, podem colher o que vocês plantarem ali, colham, armazenem, guardem, façam o que vocês quiserem. Mas durante, né, o 7º ano de descanso, e eu pude compreender o que Deus estava querendo falar comigo a respeito dessa palavra. Que eu tenho que ter perseverança, de muitas vezes entrar ano e sair ano, mas eu perseverar naquilo que eu quero. E depositar sementes boas. E por mais que no ano de 2023 eu possa porventura ter deparado com algumas coisas ruins, algum joio que estava crescendo ali junto com aquilo que eu plantei, ou de repente até mesmo uma lagartinha que estava tentando comer, né, um daqueles cereais que eu plantei. Mas eu ter a paciência de cuidar, ter a paciência de regar, de pegar e arrumar a terra, afofar para que, né, outros joios não cresçam ali para sufocar aquela semente. Mas que eu tenha paciência de perseverar em todas essas coisas, e vai chegar o ano que, por mais que naquele ano eu não tenha desfrutado, não tenha colhido alguma coisa boa,
mas vai chegar o tempo do descanso. Vai chegar o tempo que eu vou simplesmente descansar no Senhor e ver, né, todas as minhas coisas, que eu tenho, né, dificuldades ou até mesmo necessidades, vão ser supridas. E não só para mim, mas a palavra diz aqui que, né, no 7º ano de descanso, a terra, né, o próprio sábado vos nutrirá. A própria terra, tudo aquilo que a gente fizer de bom, tudo que a gente fizer plantar de bem durante, entra ano ou sai ano, vai chegar o dia, por mais que não tenha sido naquele ano, mas vai chegar o ano que a própria terra vai me nutrir. A gente sabe, às vezes a gente diz, né, a terra deu, o céu deu, aqui deu, acolá deu, mas a gente sabe que todas essas coisas existe a mão poderosa de Deus. Então Deus permitiu que a terra desse para aquela gente. Deus permitiu que a própria terra sanasse, suprisse aquela gente. Mas e nós? O que nós temos plantado? O que nós temos feito? Será que de repente não estamos que nem, né, determinados tempos, como esse próprio povo, que também a palavra nos diz no Salmo 126, que chegou um tempo que, né, eles foram exilados, o povo foi exilado pela falta de obediência. Mas apesar de que alguns justos estavam ali no meio daqueles desobediências e também sofreram as consequências, mas quando a pessoa realmente é justa e por mais que sofra momentos turbulosos, eles permanecem fiel até mesmo no pouco, por mais que eles estejam lá escravizados na Babilônia, passando anos, porque a palavra nos diz que esse povo que foi levado cativo, eles ficaram 70 anos, 70 anos, não foi um dia, não foi 2 dias, não foi 7 semanas, não foi 7 anos, foram 70 anos. Mas teve justos ali no meio que permaneceram justos, permaneceram plantando as coisas boas. Então chegou o tempo que realmente, né, Deus libertou eles desse cativeiro. E é assim muitas vezes também conosco, que podemos até em algum ano, seja em 2020, 2021 ou 2023, por mais que a gente tenha passado anos turbulentos, por mais que a gente tenha passado pela Babilônia, mas porém vai chegar o ano do descanso, vai chegar o ano que Deus vai nos tirar da servidão, da escravidão, e vai nos retribuir tudo aquilo que nós fizemos, por mais que aquele ano tenha sido complicado, por mais que aquele ano tenha sido de escravidão. E aqui no Salmos 26 diz, né, olha só, que é um cântico de peregrinação. E acredita-se que ele foi composto, né, após o retorno dos exilados judeus na Babilônia. E olha o que foi dito. Quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nós sentimos como num sonho. Então se nos encheu de riso a boca e a nossa língua de alegres expressões de louvor. Até nas outras nações se comentava: o Eterno fez maravilhas por esse povo. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós. Por esse motivo estamos alegres. Senhor, traze os nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto de Negueb. Os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando enquanto lança a semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo, né, seus feixes, trazendo cada um consigo os seus feixes. Então, por mais que muitas vezes os justos padecem junto com os ímpios certos momentos, porque vou citar aqui um exemplo da pandemia que afetou, abalou a todos, mas, né, por isso que a palavra diz que o justo viverá pela fé. E eu vivi realmente nesses dias pela fé,
Porque eu digo, não, Senhor. O Senhor disse que o seu antídoto, o maior antídoto que tinha para combater tudo e qualquer tipo de males e enfermidades é a tua palavra. Então eu vou me firmar na tua palavra e eu quero que o Senhor me livre de todos esses males. Eu nunca, não tomei nem sequer uma vacina e nunca contraí essa doença, esse vírus, nunca peguei. Se peguei, não sei, porque não me deu nenhum sintoma nenhum e eu estou aqui. Então, quantas vezes os justos passam por essas coisas? Assim como tinha pessoas justas lá no meio daqueles judeus que também foram levados cativos para a Babilônia. Mas eles não desistiram. Entrou ano e sai ano, por mais que eles estivessem sendo escravizados, maltratados, feridos, humilhados. Mas eles continuaram ali tendo fé no meio daquela gente. Não deixaram se corromper por aquelas outras crenças, por aquelas outras coisas, outros deuses que aquele povo tinha. Mas eles permaneceram firmes. Por mais que fossem em poucos números, mas ainda sempre tinha os remanescentes. O povo de Deus que não desistia em meio àquelas intempéries. Eles acreditavam que o próximo ano seria diferente. Eles acreditavam que eles iam ter o descanso, que eles iam entrar no descanso do Senhor. Porque eles passaram aqueles 70 longos anos semeando com lágrimas. Semeando, plantando, até mesmo trabalhando, trabalhos escravos para aquelas outras povos, para aquelas outras gentes. Mas eles não só sabiam que eles iam se ver livre daquilo, como eles também iam poder adorar o seu Deus da forma que tinha que ser. E tudo aquilo que eles até mesmo diziam, alegavam culpa, que tinham deixado de obedecer, de fazer a vontade do Senhor, eles já estavam com pensamentos renovados, transformados, que a partir dali eles fariam diferente. Mas e eu e você? O que nós temos pensado? O que nós temos feito? Por mais que os anos tenham sido desagradável para alguns, mas o que vocês têm feito no hoje, no dia que se chama hoje? Porque eu quero citar aqui para vocês também que como a palavra de Deus é linda, que quando eu estava meditando sobre isso tudo, que estava vindo ao meu coração, Deus também me levou a Hebreus. Eu não vou ler aqui tudo para vocês, gente, senão se torna muito grande. Ok? E eu já faço isso também, que é para vocês sentirem aquela sede e aquela fome de esquadrinhar a palavra de Deus. Leiam Hebreus capítulo 3 e Hebreus capítulo 4. Mas eu resumiria esses dois capítulos para vocês nesse verso que diz assim: pois toda pessoa que entra no descanso de Deus também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Diante disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. E por que essa palavra diz aqui desobediência? Porque aquele povo que foi tirado por Moisés, que Deus chamou para fora pelo nome, para ter comunhão com ele, intimidade com ele, havia desobedecido. Só falavam que criam da boca para fora. Mas depois, por qualquer coisa, por qualquer momento que eles passavam naquela terra que eles peregrinavam, eles murmuravam, eles contendiam, eles se questionavam e achavam melhor até mesmo voltar para o Egito. Eles já se esqueciam dos clamores que muitas vezes eles faziam. Ah, Senhor, livra-nos daqui. Mas quando eles começavam a passar qualquer dificuldade lá naquele deserto, que na verdade nem era dificuldade, porque tudo Deus supria e provia para eles, que nem os pés deles cresceram, as sandálias ficaram sempre do mesmo tamanho nos pés deles, não faltavam nada, tinha água, tinha comida, mas eles sempre reclamavam, eles queriam mais e mais e mais e mais. E é assim que eu e você muitas vezes fazemos as coisas e a gente não nota. Mas estamos até, eu costumo dizer que muito pior do que aquele povo. Muito pior. Porque hoje ainda Deus nos abençoou com umas modernidades aí que às vezes facilitam a vida da gente. Mas as pessoas não lembram lá do passado.
das dificuldades até mesmo que os nossos pais, nossos avós passaram. Até esses dias eu lembrando do meu paizinho, quantas vezes ele não tinha carro. E nós tínhamos que fazer um trajeto quase do começo da cidade de Jaguari até lá, outra ponta. E ele muitas vezes comigo no colo, fazendo todo aquele trajeto. Se não me falha a memória, entre 14 ou 15 quadras. E muitas vezes, muitas quadras eram maiores que as outras. E ele comigo no colo. Mas não reclamou, não reclamava. E hoje eu glorifico a Deus. E hoje eu agradeço a Deus, se eu tenho um carro bom ou se não tenho, se é novo ou se é usado, eu glorifico a Ele. Porque hoje eu ainda tenho, mas o meu pai não tinha. A gente não lembra do passado. A gente só reclama das coisas, a gente só murmura. A gente não planta uma sementinha boa, um agradecimento, uma intercessão por alguém, nada, uma ajuda financeira, uma ajuda no remédio, nada. A gente só semeia coisa ruim, a gente só planta coisa ruim, mas depois no outro ano a gente quer entrar no descanso do Senhor. A gente quer que a terra nos retribua, a gente quer que a terra nos sustente. A gente quer que, todos, também aqui os nossos servos, todos aqueles que trabalham com nós, sejam sustentados. Mas o que nós temos feito de diferente? O que você tem feito de diferente para agora em 2024 você colha coisas boas, que você entre no descanso do Senhor? E eu repito, gente, não tenham esse descanso só lá na glória, não, mas é aqui também. Porque eu tenho descansado no Senhor todos os dias da minha vida. Eu vivo o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Descansa. Descansa. Mas vai... Descansa. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E você sabe em quem você tem crido? Ou tem feito tal qual ou até pior que aquele povo que Deus chamou pelo nome, tirou, levou para ter intimidade com Ele, porque aprendessem a conhecer realmente quem Ele era? Será que estão piores do que aquele povo? E desejando um 2024 melhor, repleto de felicidade, mas só plantou mentiras, só plantou calúnias, só plantou desprezo, só plantou falta de perdão. Tudo isso são sementes, gente. Tudo isso são sementes. Hoje eu vejo, tudo isso são sementes. Tudo que você faz, as obras que tu faz, seja no realizar das mãos ou no falar, são obras. Sementes plantadas que você vai colher. A terra vai te dar. Tem coisas que você não precisa nem fazer esforço. É dia de descanso. Às vezes as pessoas, eu acho tão interessante que elas dizem que Deus é espírito, Deus é espírito. E às vezes só levam a palavra, sabe, tão superficialmente. Só tem a palavra para as materialidades, mas se esquecem de tantas coisas que Deus permitiu que acontecessem, no físico, propriamente dito. Vou repetir mais uma vez, assim como usou Moisés, para retirar aquele povo, foi fatos que aconteceram na pessoa, com as pessoas. Mas também para expressar um sentido espiritual da coisa, porque Deus é espírito. A gente não pode só julgar que a promessa era para eles, a promessa da terra era para eles realmente, é lá, é Canaã, é todo aquele território a qual Abraão colocou seus pés, era a terra prometida para eles. Mas são fatos que aconteceram fisicamente, geograficamente, para que nós pudéssemos entender a essência da palavra, a espiritualidade para nós. Mas é tão difícil para as pessoas, Não querem estudar,
Querem 2024 diferente. Querem o Deus da bênção. Querem o Deus da vitória, o Deus da prosperidade. Mas não querem esse Deus aqui da obediência à sua palavra. Obedeçam a palavra, compreendam a palavra, coloquem a palavra em prática. E tudo aquilo que você semear na obediência da palavra, seja por quaisquer que seja na ação, no falar ou no pensar, e em tudo aquilo que Deus direcionar vocês nessa terra, saibam que são sementes que vocês vão colher, seja no ano de 2023, 2024. Porque para aquele povo poderiam até ser questões que acontecessem, em conjunto para todos. 6 anos de plantio, 6 anos que as pessoas faziam a mesma coisa. E no 7º, todos também, deixavam a terra descansar. E a terra, diz aqui que a terra retribuía. A terra, o próprio sábado retribuía as coisas para eles. E o que isso significa hoje para nós? Então, gente, leiam a palavra. Leiam a palavra. Porque por mais que vocês semeiem certas coisas chorando, por mais que Deus permita, porque a vontade de Deus não é que o mal aconteça. Não, Deus é amor. Deus é o bom, o bem. Só que as nossas atitudes, quando escolhemos, como eu falei na outra live, o outro caminho, o caminho da morte, o caminho da maldição, o caminho, de todas as coisas ruins, as nossas decisões ruins, é isso que nós vamos colher. A culpa não é de Deus. E Ele permite até mesmo para que nós possamos aprender com essas coisas. E hoje eu estava pensando sobre essa frase, que errar é humano. É verdade, errar é humano. Mas permanecer no erro é demoníaco. Deus nos ensina as coisas boas. Deus até mesmo pode transformar as coisas ruins que nós fizemos em coisas boas para nós. Que hoje, tantas coisas que eu fiz no passado, hoje eu não faço mais. Hoje eu sei que qualquer coisa que eu fizer de ruim, uma palavra dita de ruim para alguém, eu sei que é uma semente que eu estou plantando e mais hoje ou mais amanhã eu vou colher. Então eu não digo. Eu aprendi. E o que vocês têm aprendido? Porque eu vou repetir, gente. Tem momentos que nós vamos semear as coisas boas mediante lágrimas, mediante dores, sofrimentos. Porque apesar de que estamos sendo guiados pelo Espírito Santo através dessa palavra, mas ainda estamos nesse corpo que muitas vezes sofre no primeiro impacto. A dor, a tristeza, a decepção. Mas esses sentimentos não permanecem em nós. E por mais que naqueles momentos que alguém nos feriu, a gente vai e retribua com o bem. Mas vai chegar o momento que nós vamos colher. Aqui esse povo que serviu de exemplo, que saiu, que foi levado cativo para a Babilônia. Mas teve uns que perseveraram, que semearam ali com lágrimas. Aqui diz, os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando enquanto lança a semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo seus feixes. E essa palavra que tem em Gálatas capítulo 6, tem um subtítulo que diz assim, colhemos aquilo que semeamos. E Gálatas, capítulo 6, versos 6 ao 10, diz assim: os que está sendo orientado na palavra
deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos desfalecemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Vou usar mais uma vez o povo judeu cativo na Babilônia. Teve uns que não desanimaram, não. Teve uns que perseveraram durante 70 anos. Mas eles continuaram semeando, chorando e semeando, chorando, doendo, mas eles semeando. No tempo certo eles colheram e voltaram cantando, jubilosos, cada um trazendo consigo o seu feixe de tudo aquilo que tinham feito. E aí os anos de alegria não se compara aos anos de sofrimento que ficaram para trás. Mas muitas vezes nós teimamos em remoer só o que ficou para trás. Vocês imaginem agora se esse povo ficasse, agora estamos bem, tudo numa boa, mas 70 anos de dor, 70 anos de sofrimento. Vai adiantar reclamar? Vai fazer os anos vindouros melhores na reclamação? Não, né? Ao contrário, vai piorar cada vez mais. Porque cada vez que nós reclamamos, isso também é uma semente que está sendo plantada. E mais hoje ou mais amanhã, a gente vai colher coisas desagradáveis. Então, cuidado. Glorifiquem a Deus, agradeçam a Deus e façam o bem. Porque por mais que estejam passando momentos turbulosos, anos trabalhosos, mas semeiem o bem, plantem o bem, façam o bem, que mais cedo ou mais tarde a palavra nos diz, não desfalecemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. E eu falo isso porque eu vejo muitas pessoas que começam muito bem, começam com a corda toda, não, esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, só dizem coisas boas, amém, glória a Deus, você fica feliz, né? Nossa, eu acho que agora esse ano a irmã vai ingressar, esse ano a irmã vai, realmente ela está dizendo, vai ser diferente. Aí quando a gente vê, aquela cordinha vai indo, vai se apagando, vai deixando, e quando vê, parou, porque falta isso. No momento que tu realmente, dizer, Deus, eu quero começar esse ano e fazer diferente, realmente, plantar somente coisas boas, mas me ensine. Eu quero te levar contigo agora, nesse ano de 2024, eu quero entrar contigo e eu quero que tu esteja comigo. Me ensine a não desistir, me ensine as coisas certas. E todos os dias procurem por essa presença. Tragam essa presença para junto de vocês. Digo assim, Senhor, se a tua presença não for comigo, eu nem entro em 2024. Não quero nem entrar. Eu sou uma que eu digo isso. Se Deus não estiver comigo, não quero nem entrar. Deus pode me tirar. Porque eu quero que Ele entre comigo. Eu quero que Ele esteja comigo. Porque se Ele estiver comigo, é certo que por mais que tenham momentos turbulosos, eu terei paz, eu terei felicidade, eu terei todas as minhas necessidades supridas, porque eu estou no descanso do Senhor. Eu estou vivendo no descanso que o Senhor prometeu. Porque Ele não prometeu só o descanso lá, não. Quando nós obedecemos a sua palavra, o descanso também é aqui. O descanso também é aqui. Então, cuidado com essas coisas que vocês têm dito.
Ai, 2023 foi horrível. Para mim foi maravilhoso. Ah, Marta, tu não tem problema? Eu tive. Se eu disser que não, eu vou estar mentindo. Mas eu passei por todos eles, porque Deus estava comigo. Deus, através da sua palavra, me orientou de como passar. Mas para isso eu precisava estudar. Assim você precisa estudar essa palavra, para que você passe pelos outros anos plantando coisas boas através dessa semente. E aí você entra no descanso. Eu tenho certeza que eu ainda vou testemunhar muitas coisas boas aqui para vocês. Assim como hoje eu falei. Só não digo aqui em relação ao que é, porque é algo particular de uma pessoa. Mas era a oração que eu fazia para uma determinada pessoa, que hoje, depois de quase 7 anos de oração em relação a esse assunto, hoje eu estou vendo os frutos. Hoje eu estou vendo os primeiros frutos no pezinho. Para a honra e glória do nosso Senhor. Eu estou no descanso do Senhor. E 2024 será o dia, será o ano que Deus vai recompensar tudo aquilo que eu plantei durante esses anos anteriores. Apesar de que, eu já colhi muita coisa boa também durante esses 7 anos. Porque tem coisas, que é um tempo determinado por Deus, às vezes você colhe quase que imediatamente. Tem outras que demoram um pouquinho mais. Mas quando a gente persevera nesses 6 anos de labuta, que é um número, que eu digo aqui, que são simbólicos, que às vezes Deus usa até esses meios para que nós possamos interpretar as coisas espirituais. Então, eu colhi muitas coisas, mas eu ainda estou por entrar num ano mais simbólico ainda, do descanso do Senhor. E eu quero que vocês também. Porque a palavra diz assim que a pessoa que está sendo instruída na palavra deve partilhar todas as coisas boas que possui com seu instrutor. E de repente alguém vai dizer, mas eu te instruí, Marta? Sim. Até mesmo vocês, que nunca nem sequer curtiram, mas assistiram. Vocês também estavam cooperando comigo. Porque foi por causa de vocês que muitas vezes eu praticamente criei aquela obrigação de ler e estudar. Porque eu tinha o dever de transmitir a verdade para vocês. Então vocês também me instruíram. Vocês também me ajudaram. E hoje eu quero compartilhar com vocês dessa palavra. Para que vocês entrem no ano de 2024 buscando a presença do Senhor, para que vocês possam entrar no descanso do Senhor, não só lá na glória, mas aqui na terra também. Apesar de que eu sempre repito, por mais que tem pessoas que sofram, como vou usar o exemplo aqui de Lázaro, do relato do rico Lázaro, que sofreu, que foi um escravo, que foi, passou necessidades. Mas tudo isso também Deus permite, por mais que não seja da vontade dele, mas para mostrar aos demais que nós não nos aproximamos de Deus pelas coisas que ele nos dá, mas por aquilo que ele é. Então por isso que muitas vezes Deus permite muitos de nós ser como esse Lázaro, sofrer, ser escravo, ganhar pouco muitas vezes, por mais que trabalhe muito, mas ser perseverante e sempre plantar o bem, praticar a palavra, porque por mais que daí não desfrute muitas coisas aqui, mas lá entra no descanso eternamente. Por isso que a palavra diz, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna.
mas abrindo essa janela novamente, mas isso não, né, nos impede de sermos abençoados aqui. Mas se querem ser abençoados aqui, agora já sabem como proceder. Plantem coisas boas, seja 6 anos, seja 1, 2, 3, 4, 5, ou até se passar desse tempo, mas perseverem. Não desfaleçam, não desistam de fazer o bem, porque aqui diz, no tempo certo colheremos, no tempo certo eu vou colher, assim como vocês colherão. Mas não desistam no meio do ano, não murmurem, não contendem, apenas semeiem as coisas boas, amém? E aí não fiquem colocando a culpa no ano, de coisas que vocês deveriam mudar no dia que se chama hoje. Eu não sei se eu separei isso aqui, né? Mas eu acho que tem, se não me falha a memória aqui, porque eu li esses capítulos, né? Que diz assim, ó, em Hebreus capítulo 4. Determina Deus uma nova oportunidade e a chama de hoje, ao declarar muito tempo depois, por intermédio de Davi, e conforme o que já fora proclamado antes: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhe tivesse oferecido descanso, Deus não teria feito declaração posterior a respeito de outro dia. Sendo assim, ainda resta um descanso para o povo de Deus, pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa de suas obras, como Deus descansou da sua. Mas o dia é hoje, a oportunidade que Deus dá é hoje, é o dia que se chama hoje, para você depois não reclamar lá no final do ano de 2024, ok? Recebam essas palavras em nome de Jesus. Eu não pude ver, né, porque eu estou gravando com o meu próprio celular, mas eu vi que teve umas mensagens ali, mas eu não pude ler, tá, gente? Me desculpe aí, mas também acho que um deles foi o pastor. O pastor, agora me falhou a memória do nome, meu Deus. Mas que agora, no dia 7, né, sem ser nesse domingo, no outro domingo eu estarei ministrando a palavra ali, né, na denominação religiosa que tem por nome Vida Abundante. Me perdoe, irmão, me falhou a memória aqui do seu nome. Paulo Melo. Agora eu lembrei. Nem é tão difícil assim, né, irmão? Mas agora, sem ser nesse domingo, no outro, né, estarei ministrando a poderosa palavra. Que coisa linda, olha só. O meu primeiro, né, convite para do ano de 2024, já estarei levando a palavra do Senhor no dia 7 de janeiro, no domingo, na denominação religiosa, né, no Ministério Vida Abundante. Me corrija aí, irmão, se eu estiver errado. Agora eu estou sem nada para mim ler aqui para confirmar. Mas, né, com certeza eu creio nesse Deus que eu sirvo, que Deus fará muitas coisas no nosso meio. Que às vezes as pessoas ficam, ai, tu vai em outra denominação, ai, cuidado. Gente, olha só, eu conheço a palavra. E, né, eu não olho a placa religiosa. Eu olho as pessoas. Tem pessoas, seja na denominação A, seja na denominação B, né, C, D, F, G e tantas que existirem. Tem pessoas lá dentro. Tem pessoas que estão lá para ouvir a palavra. E eu não estou aqui para julgar as pessoas, seja elas da denominação A, B, C, D, E. Eu estou para fazer o que Deus me incumbiu fazer, que é de propagar o Evangelho. O trabalho é Ele que faz. É Ele que vai, né, avaliar as obras de cada um. Não sou eu.
Então, por isso que eu não olho, lógico que primeiro sempre eu vou falar com o meu pastor, pedir, né, a autorização deles, se tem algum problema ou não, porque a gente tem que obedecer, né, a autoridade constituída por Deus na igreja a qual a gente congrega. Então, né, estarei lá, assim como eu tenho certeza que, né, irá surgir convites aí no decorrer do ano, mas o meu ministério também, agora que Deus me mostrou, está sendo essas lives, que tem atingido sim, por mais que às vezes as pessoas possam dizer, mas não tem muitas pessoas te assistindo ao vivo, mas não tem muitas visualizações, mas são de 100 a 200 e poucas visualizações, de pessoas que se assistirem uns 5, 10, 15 minutos que seja, ou toda ela, né, são pessoas que estão recebendo, são pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus. E se aceitarem ou não, né, isso é com Deus. E depois, né, no dia do juízo final, as que não aceitarem, né, elas não vão poder reclamar para Deus que nunca ouviram. Então, o que eu estou, né, para fazer aqui na face da terra, semear essa boa semente, eu estou fazendo. Então, gente, né, deixo aí o convite para no dia 7 agora de janeiro, na Igreja Vida Abundante, um grande culto aí, e estarei, né, já estou, na verdade, pedindo direcionamento de Deus, que Deus me direcione na palavra. Não sei quem irá estar no culto, mas Deus sabe, e Deus sabe até mesmo o que as pessoas precisam, que vão estar lá, precisam ouvir, que não é o que eu quero falar e nem o que elas querem ouvir, é o que elas precisam ouvir, né? Então, gente, e também quero deixar esse convite aí, tá? Não estou excluindo os homens, ok? Só que, porém, nesse grupo, por enquanto, tem 26 mulheres, tá? E eu tenho certeza, já estou pedindo a Deus que Deus ilumine a mente dessas mulheres, né? Que disseram, eu quero passar o ano inteiro, que eu coloquei aí no Face, vamos passar um ano lendo a Bíblia junto, né? Que basta dizer eu quero, que daí eu mando o convite para entrar no grupo, e ali pelo grupo, a partir do dia 1º, eu vou estar lançando os capítulos que vão ser lidos diariamente em ordem cronológica, ok? Então, basta dizer eu quero. Mas infelizmente as pessoas não querem, mas depois querem entrar no descanso do Senhor, depois querem, né, receber bênção, querem receber vitória, mas não querem puxar o Deus da bênção, o Deus da vitória para dentro do coração delas, da vida delas, e praticar essa palavra, lançar essa semente, plantar coisas boas. Não querem, né? Então tá aí o convite, tá? Por enquanto, ok? Só tem mulheres, apareceu uns 4 irmãos, só que eu estou esperando, aguardando, até mesmo que se de repente Deus tocar no coração de algum outro irmão que queira junto comigo montar um grupo, né, em especial para os irmãos, não é que eu esteja excluindo, ok, irmãs? Só que, porém, como já tem a maioria mulheres, então eu tô agora ficando só com as mulheres ali por enquanto, e aguardando ver aí o que vai acontecer, se outro irmão também se habilita aí a fazer esse estudo aí com eles durante um ano da Bíblia Sagrada. Que às vezes é difícil, né? As pessoas não querem nem para isso, nem para ajudar os outros, nem para incentivar os outros a ler a Bíblia. E gente, que eu não sou aqui uma expert, tá? Porque todos os dias a gente está aprendendo. E esse ano de 2026 eu aprendi muito junto com essas irmãs. Eu aprendi muito mesmo. Então, por isso eu vou continuar. Eu achei que eu ia parar, fazer só um ano, mas não, eu quero continuar, porque eu quero aprender, eu preciso aprender, e eu preciso puxar esse Deus, esse Espírito Santo para dentro da minha casa, para dentro da minha vida todos os dias. Então, eu preciso ler todos os dias essa Escritura. Porque é só lendo, estudando, que eu vou compreender, interpretar da maneira correta e aplicar na minha vida. E aí entra ano, sai ano, eu vou sempre semear coisas boas para poder entrar no descanso do meu Senhor. Porque tem coisas que a gente já está no descanso e outras que a gente ainda vai entrar, ok? Então deixa essas palavras aí, um grande abraço a todos que assistiram junto comigo, e está aí, ok?
meditem nessas palavras, depois eu coloco aqui em cima, né, os versos que eu li aqui e que vocês possam meditar sobre isso. E aquelas que querem entrar nesse grupo, basta me chamar no número do meu WhatsApp que eu deixei na postagem, tá? Que eu perguntei quem quer passar o ano lendo a Bíblia comigo. É só dizer eu quero, mas não façam isso apenas por fazer, ok? Porque tem gente que às vezes chega a dizer eu quero só para entrar lá, curiosar quem está lá. Isso é feio, gente, tá? Deus sabe, tá, da intenção do coração de cada um. E só coloque eu quero esse realmente você quer fazer, né, os dias diferentes, se você quer essa oportunidade que Deus está determinando hoje, né? Diz assim, ó, determina Deus uma nova oportunidade e a chama de hoje. Quer 2024 diferente? Deus está determinando para você, né, essa oportunidade que se chama hoje, para que eu e você entramos no descanso dele. Então, recebo essas palavras aí em nome de Jesus.